Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas uma saia xadrez. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo de saia, gurias, eu usei uma flanela. Essa minha flanela é uma mais fininha, existe flanela mais grossinha também, até para dar mais caimento ali naquela saia. Porque se eu usasse uma flanela muito grossa, eu ia ficar com ela muito armada, né? E a flanela em si, ela já arma um pouco. Vocês podem usar tecidos próximos a esse também para dar um caimento parecido, tá? Então, esse modelo eu fiz uma saia rodada, uma saia meio godê e com pregas aqui em cima. Vocês podem fazer com pregas ou com franzido. Então, quando faz com pregas e franzido, ela dá mais volume nessa região aqui. Quem não quer com pregas e franzidos, eu também vou mostrar no vídeo como que vocês fazem, tá? E tem já um vídeo aqui no nosso canal mostrando de um vestido meu de renda, um azul clarinho, que a parte da saia era uma saia rodada assim, sem o franzido e as pregas, tá? Então aqui a gente vai aprender a fazer com preguinhas ou vocês podem fazer com franzido também. Só lembrando que ela dá mais volume aqui nessa região, mas fica com um caimento muito bonito. Então, bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui eu peguei uma flanela de 3 metros. Ali onde eu tô passando a minha mão é a minha auréola. Então, eu vou dobrar a auréola com ela mesma, tá? E o tecido, ele vai ficar dobrado com 1,5. Ali eu vou ficar com um lado com dobra e o outro lado é onde foi feito o corte do tecido. Então, embaixo e em cima seriam as minhas auréolas. Então, eu botei a auréola com ela mesma. Se eu dobrasse ali aquela parte cortada encaixasse na auréola, eu ia ficar com 2 costuras nas laterais da saia. Então, eu peguei a minha auréola e dobrei ela, encaixando lá com a dobra do meu tecido. Assim, eu vou fazer um meio godê e ele vai ficar somente com uma costura no meio das costas, porque eu vou aproveitar aquela dobra ali para fazer a minha frente. Então, eu vou ajeitar todo o meu tecido ali para ele não ficar com nenhuma ruguinha, né? Porque os 4 tecidos juntos, ainda mais a flanela, ela, como ele tem esse espelhinho, ela é um tecido mais grudentinho, assim, né? Então, eu tenho que cuidar bem ele, para deixar bem esticadinho, vai fazer esse triângulo ali, tá? Então, eu posso fazer esse modelo, eu vou fazer com uma costura somente nas costas, mas eu poderia fazer com as 2 costuras nas laterais. Eu poderia botar bolsinho na lateral, embutidinho, né? Então, é modelo, como vocês preferirem fazer, tá? Então, eu vou pegar o tamanho da minha cintura. Como eu vou botar zíper nessa saia, então eu vou pegar o tamanho da minha cintura. E esse tecido não estica, né? Então, cintura dividido por 4 e vou fazer um meio círculo ali, ó. Então, eu medi, tipo, deu 16 a cintura por 4. Então, onde eu vejo ali que vai dar 16, eu vou seguindo aquela mesma medida lá da ponta do tecido. Se deu 20, 20, 20, 20, até fazer aquele círculo ali do 16, tá? Se eu tivesse fazendo uma saia que ele não seria com pregas ou franzidos, eu mediria daquele meio círculo meu ali de cima para baixo, tá? Mas como eu vou fazer com pregas, por isso que eu medi o tamanho que eu quero a altura da saia de baixo para cima. Ó, vocês viram ali, minha saia é 1 metro. Então, eu peguei de baixo para cima, bem da ponta do meu tecido, e fui medindo para cima 1 metro. E daí, eu vi quanto que sobrou lá em cima, eu fiz aquela meia lua lá em cima, e continuei botando 1 metro, 1 metro, todo ele. Então, a minha parte da minha lua ali em cima ficou muito maior que o tamanho da minha cintura por 4. E eu vou usar tudo aquilo lá que ficou para mim fazer minhas pregas. Então, eu posso fazer prega, posso fazer franzido, né? Então, essa é a diferença de quando a gente corta uma saia meio godê ali com pregas e franzidos para uma que é bem certinha na cintura. Uma eu vou de cima para baixo e o outro eu vou de baixo para cima. Ó, assim ela ficou com bastante caimento, né? E bastante espaço para mim fazer preguinhas aqui em cima, tá? Quando eu abri ela, ela continuou com dobra e só uma costura atrás. Então, agora eu vou fazer o meu cos. Eu quero que ele fique um cos mais anatômico. Ali tá a minha saia, ó. Tá dobrada em 4 partes. Então, eu posso medir ela, quanto que tem aquela parte ali, pra mim saber em quanto que eu vou ter que fazer aquela divisão das preguinhas também, tá?
Ou eu posso aquela modelagem básica, né? Eu vou fazer como se eu começasse a fazer uma saia ali, né? Marquei a medida da minha cintura, a medida do meu quadril ali, para dar o ângulo do meu cos, eu preciso fazer esse cálculo ali, tá? Vou escolher quanto que eu quero a largura do meu cos, se eu quero um cos fininho, se eu quero um cos largo, né? Para dar aquele ângulo ali, aquele diagonal, para não ficar, se eu fizer ele reto, ele vai acabar ficando muito justo ali, então ele tem que acompanhar o meu quadril, né? Então, se eu fiz as duas costuras nas laterais, eu posso só usar aquele molde ali e fazer costura nas duas laterais dele também. Mas como no meu caso foi uma costura somente atrás, eu quero fazer um cos anatômico. Então, para mim fazer um cos anatômico, eu dobrei o papel ali para mim riscar ele, ó, que é como se aquela dobra, eu dobrei o papel para mim tirar um cos inteiro, tá, gurias? Então, onde tá, seria a dobra do meu tecido, eu já dobrei o papel e vou riscar ele ali para ele fazer essa curva do anatômico, tá? Então, ali eu tô analisando como é que vai ficar a melhor forma para mim aproveitar o papel, para dar aquele restinho de papel que eu tinha. Então, eu vou riscar aquele meu molde base, toda a volta dele, e vou pegar e encaixar as laterais ali, ó, e vou riscar de novo. Então, a dobra vai continuar sendo dobra, só que agora eu não vou ter uma costura atrás, porque eu fiz essa curvatura dele, ele ficou anatômico. Então, fica muito mais modelado aqui na cintura, né? Eu posso fazer com as costurinhas na lateral e uma costurinha atrás também, mas nesse caso eu queria fazer um cos mais anatômico, ó, fazer um cos inteiro, tá? Então, o que eu vou usar só é fazer 1 centímetro de costura toda a volta. Então, aquele meia-lua que tinha sobrado lá em cima, eu consigo aproveitar, porque onde eu tô ali é a dobra do tecido. Então, eu consigo aproveitar ele 2 vezes, porque é o lado de fora e o lado de dentro. Se eu fosse o cos com 2 costuras, eu dobraria de novo ali pra mim tirar, vocês viram? Mas como o meu é com uma costura só, então eu abri aquela minha meia-lua, porque eu tô com uma dobra ali do meu lado, vou riscar toda a volta dele e assim eu vou botar depois de novo ele em cima para cortar outro dele, tá? Então eu risquei toda a volta dele ali, agora eu vou cortar todo ele com 1 centímetro maior na volta, porque o meu cos eu desenhei exatamente do tamanho que eu queria, né? Então, bota 1 centímetro toda a volta. E lá onde eu tô, ele tá com a dobra do tecido. Então, agora eu vou tirar outro, porque esse eu tirei é só a parte de fora do meu cos. Agora eu tô tirando o interno dele. Pode fazer com outro tecido também, né? Vocês viram que eu botei ele em cima pra ver como ele ficava. Assim ele fica mais anatômico, né? Vocês podem entretelar também esse cos. Pode botar uma entretela de malha. É uma das entretelas melhores também, porque como a gente corta ele no diagonal ali, porque ele fica anatômico, ele dá uma cedida, apesar da flanela não ter elastano, né? Ele dá uma cedida, então pode ser colocado também uma entretela de malha se vocês querem deixar mais estruturadinho. No meu caso ali eu não coloquei, mas pode ser colocado também até entretela microponto, se quer deixar mais firmezinho também, né? E agora o restante daquela flanela que tinha sobrado, eu vou ver ali qual que é a parte maior, eu quero ver. Apesar dos dois lados estarem iguais, então eu vou escolher um lado só, o tecido tá duplo, pra mim fazer a minha faixa, porque eu quero fazer uma faixa com lação aqui, que eu achei, na frente, porque eu acho que vai ficar bem bonito assim, com um laço na frente, né? Então eu dobrei o meu tecido em 4, ele já tava duplo, né? Então, dobrei de novo para ele ficar em 4 partes. Vou deixar ele bem encaixadinho lá embaixo, ó, porque tá os 4 tecidos juntos. Cuidar para ficar bem encaixadinho. E eu vou cortar uma tira reta primeiro. Eu vou fazer uma tira reta para depois eu fazer aquele biquinho do meu laço ali. Porque para fazer um laço eu acho que fica mais bonita aquela tira, ela ir afinando na ponta depois, né? Então, como o tecido meu já tem esse parte menor ali, né? Por isso eu vou cortar todo ele do mesmo tamanho, por exemplo, escolher uma tira de 12 centímetros. Eu posso avaliar conforme a largura do meu cos também, tá? Agora, se eu escolher um cos de 7, então eu vou botar a largura da minha faixa também, uns 6 a 7 centímetros, para ela ficar bem da largura do cos. Eu queria um lação mesmo, tá? Isso vai depender de vocês, né? Do modelo que vocês querem fazer. Então, eu cortei toda aquela tira do mesmo tamanho, agora eu abri e dobrei ela ao meio ao contrário. Assim, eu vou criando um Vzinho ali no final dela, porque daí quando eu fizer o laço, ó, ele vai ficar bem bonito, eu acho que fica aquele Vzinho ali no final, tá? Então, ali tá meu cos anatômico
e com mais as minhas tiras ali, ó. Eu queria deixar bem comprido mesmo para ficar bem aquele lação aparecendo, tá? Então a primeira coisa agora é a gente ir para overlock e passar o overlock toda a volta dessa peça, né? Então para trocar as linhas é a mesma coisa sempre, corta a linha rente ao rolo e vamos dar os nozinhos, né, para transformar essa linha em outra cor da linha que a gente quer. O meu fundo é azul marinho ali, azul marinho, vermelho e branco, né? Então eu usei somente o azul marinho, que é a cor que prevalece. Quando a estampa, assim, que vocês têm dúvida de tirar, procurem sempre o fundo da peça de vocês, que é a cor que prevalece mais, tá? Então botei toda a linha com azul marinho. E a primeira coisa ali, as minhas faixas, eu vou passar só naquela partezinha reta dele. O restante eu não preciso passar porque vai ficar tudo por dentro dessas costuras, então ela não vai desfiar, tá? E agora ali na parte do meu cos, eu também vou passar só na parte de baixo, a parte maior ali que vai pro meu quadril. Como esse tecido é fininho, gurias, por mais que vocês passem a mão ali que ele vai enrugando o tecido e ele vai estourar aquela linha ali, ó, ela não pode ficar enrugado o tecido assim, ele tem que ficar lisinho. Se ele tá enrugado, vocês vão empurrando todo ele até o final, que lá no final ele sai aquela sobrinha e vocês passam de novo se precisar, tá? Agora eu tô passando nas partes menores ali dele, então eu passei embaixo e na parte menor, tá? Se desmanchar um pouco daquela costura ali quando a gente empurrou, vocês repassam de novo. A dica é, deixa aquela cordinha no final bem compridinha, porque se vocês empurrando assim com a mão, que nem eu tô fazendo, quando chegar lá no final, ela empurra na cordinha e assim não desmancha. Então eu só passei depois nos menores ali, que é onde vai botar o meu zíper, daí ali eu preciso, tá? Então, agora na parte da minha saia. Eu já tô aproveitando e cortando a própria orelha ali na saia, né, na navalha. Mas vocês podem cortar lá na tesoura também, tá, gurias? É guia até a gente descobrindo ali a guiazinha certinho na máquina de controle de pé e de mão, né? E vou passar lá embaixo na parte da bainha também, toda a volta da minha circunferência. O único lugar que eu não vou passar ali na saia é na parte de cima, na cintura. Porque o jeito que eu vou fazer o meu cos, ele não vai ficar desfiando, porque vai ficar lá pra dentro. Então, por isso que eu não passei. Tudo depende de como vocês vão fazer o acabamento de vocês. É aquilo que eu falo, uma peça vocês podem fazer vários tipos de acabamento, né? Eu tô mostrando aqui uma opção para vocês e já indicando vocês também outras opções que vocês podem fazer, né? Passei o overlock todo ele, agora eu vou lá pra máquina reta. Primeira coisa, vamos encher aquela bobina, né? Se quiserem pode encher duas também, porque é bastante costurinha, né? Já fica cheinha todo ele. Esse beabá da costura tem lá dentro da nossa comunidade, né? O beabá que a gente fala que é como passar linha na máquina, todas essas diquinhas assim. Qual a melhor máquina também, escolha para vocês, quem não tem máquina ainda, né? Tudo isso tem lá dentro da nossa comunidade também. Toda a base da costura e lá também tem moldes disponíveis para vocês irem baixando também, tá? Então a primeira coisa ali, eu tô pegando o meu cos e eu vou dividir ele no meio para juntar bem pique com pique ali. Tudo vai depender do modelo que vocês querem, tá? A flanela, ela tem um lado mais peludinho, assim, né? Eu acho mais bonito esse lado peludinho e como essa saia é mais pra bonito, assim, né? Então, eu deixei esse peludinho pro lado de fora. Mas, na outra live que eu usei a calça, né, de flanela, eu queria uma calça mais quentinha, por isso eu botei o peludinho pro lado de dentro, né? Então, a flanela vocês escolhem, porque não tem muito ali o direito e o avesso dela, né? São muito parecidos, só questão disso do peludinho, né? E como é uma saia que eu queria que ficasse esse peludinho, eu gosto do efeito daquele peludinho da flanela, né? Então, eu deixei pro lado de fora. Então, eu botei ali peludinho com peludinho, direito com direito, e fui só naquela circunferência ali em cima, só aquele círculo ali em cima, todo ele, tá? Nas pontas eu deixei um dedinho sem costurar ali no final, que é pra mim fazer o encaixe de zíper, porque eu vou fazer o zíper embutidinho, dessa vez ali pra fazer outro tipo de acabamento, tá? Então agora eu peguei a minha faixa, dobrei ela ao meio também, peludinho com peludinho, né? E vou botar, cuidando pra encontrar bem as costurinhas ali, tá, gurias? E vou passar todo ele ali naquela parte mais comprida, nesse lado aqui tá dobra, né? Então, só vou costurar ali onde tá aberto e vou fincar a agulha ali quando chegar no finalzinho pra virar, pra fazer aquele biquinho ali. Sempre quando chega na esquina ali, né? A gente finca a agulha e vira, pra vocês não terem que ficar tirando e colocando da máquina de novo, né? Sempre retrocesso no início e no fim ali, né? Que é pra fazer os arremates, pra quando a gente forçar aquelas costuras, elas não abrirem, né? Eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, botei direito com direito, vou cuidando para encaixar bem as costurinhas ali, as listrinhas, né? E vou passar a costura todo esse comprimento ali e depois o meu diagonal ali também.
né? Retrocesso no início e no fim. Tudo para ele ficar bem firmezinha aquela partezinha. Quem quiser também pode botar entretela nessa parte ali da minha faixa, tá? No meu caso, eu não queria uma coisa tão estruturada, por isso que daí eu não coloquei a entretela nele. Mas acho que o cos é válido a gente colocar também uma entretela de malha ali, que é uma entretela mais fininha, né? Agora, para desvirar essa faixa, eu uso a chave de fenda, curioso, e faço tipo uma casinha nele ali e vou desvirando pela minha ponta e eu vou sair lá na minha parte aberta lá, para mim desvirar toda aquela faixa lá, curioso. Empurro bem aquele cantinho lá na ponta, ó. E agora o outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Corto aqueles excessos ali de linha, né? A ponta é bom cortar o diagonal ali também, né? Bom vocês cortarem com a tesoura grande também pra não ficar perdendo o fio da pequena, né? E com a chave de fenda, ó, na parte que tá fechada, eu vou empurrando ela até ela sair lá na outra ponta. E empurro bem aquele cantinho, aquele biquinho pra ficar ele bem saindo pra fora aquele tecidinho, tá? Desvirado a nossa faixinha, agora eu vou fazer o pesponto. Eu começo sempre o pesponto pelaquela parte onde tem a costura, não pela parte da dobra, tá? Então eu vou empurrando bem com a mão ali, eu vou empurrando bem aquela costurinha ali e vou de pouquinho em pouquinho mesmo. Por isso, porque a parte do pesponto é uma costura decorativa, então é uma costura para ficar bonito, né? Então vocês podem passar lá no ferro também para assentar bem essa faixinha, para depois vocês virem pespontar, né? Mas é questão de prática, se vocês não passarem bem, empurrando bem aquela costurinha, igual tem que empurrar bem a costurinha no passar o ferro ali, né? Pra ele ficar bem assentadinho, senão fica um pouco pra dentro do tecido e vai ficar umas partes da faixa mais estreitinha, né? Então eu faço aquele bico ali também e viro depois para mim fazer a minha dobra do meu tecido, eu também vou pespontar. Assim eu deixo aquela faixa mais estruturada. Por mais que eu não tenha entretela nela, eu fazendo o pesponto, ele ajuda a estruturar muito mais. Sempre lembrando vocês que é primeiro a parte que tá a costura ali, que a gente vai fazer o pesponto, depois na parte da dobra, tá? Ali a minha linha desenfiou no meio do caminho, né? Acontece muito, né? A gente tá lá faceira costurando e quando vê não tinha costurado é nada, né? Mas pra emendar essa costura, vocês viram ali, eu não dou retrocesso porque é um pesponto. Então eu começo só uns 2 dedinhos antes e cuidar pra ficar bem em cima daquela linha e sigo aquela costura ali. Porque se eu fazer muito retrocesso ali no meio, ele vai ficar muito aparente, né? Então, cuidar sempre para elas ficarem tudo da mesma largurinha, dê uma conferida, ver se elas estavam da mesma largura, para depois, se não tivesse, a gente ter que fazer já o ajuste, né? Porque elas têm que ficar parelho, não ficar uma faixa mais larga do que a outra. Não é o nosso modelo, mas existem sim modelos que vocês podem fazer um lado mais largo, outro lado mais fininho, né? É modelo, vocês vão criando conforme o gosto de vocês, tá? Mas não era o estilo que eu queria fazer. Então eu fiz agora nessa outra também o pespontinho, eu vou empurrando bem aquele meio daquela costura, tem que ir aos pouquinhos mesmo, que é para ele ficar bem assentadinho, tá? Ali na parte do bico também, empurro bem aquela costurinha, porque depois deixo só esticadinho o tecido, ó, que eu vou costurar toda a minha dobra ali do tecido, para assentar bem essa faixa ali da minha cintura que eu quero fazer aquele laço, tá? Então agora a próxima coisa, eu vou costurar a parte das costas da minha saia. Então eu vou começar de baixo para cima, direito com direito, no meu caso ali o pelinho com o outro pelinho, né? E vou costurar sempre de baixo para cima. Cuidando sempre para encaixar essas costuras, eu posso alfinetar lá no meu cos, na faixinha eu também posso alfinetar, tá, gurias? Posso botar esses alfinetes de ladinho, que assim eu posso passar por cima deles, a máquina vai escorregar, né? Posso botando ali todo ele alfinetadinho, mas com a prática eu já vou botando tudo na mão, encaixando nos dedos e vou soltando ali pra máquina, né? Vou parar mais ou menos um palmo antes de chegar lá no final. Eu vou parar a minha costura de fazer pra mim ter espaço pro zíper, tá? Ali a bainha, depois eu vou só fazer ela vira e revira, né? Posso fazer. Cuidar sempre, esse tecido ele é mais fininho, vocês esticam bem, vocês viram que eu tô esticando bem a mão na frente e atrás, porque senão ele vai criar a mesma ruguinha que a gente fez lá no overlock, né? Então ali, primeiro eu dobrei o meu cos no meio, vou dividir ele em 4 partes, e depois eu vou dividir no meio de novo para ele ficar em 8 partes, como se fosse a minha cintura em 8 partes. A mesma coisa eu vou fazer lá no meu cos, naquela parte maior do cos, né? Eu vou botar o meu cos já ali os direitos para fora, como se ele fosse todo certinho, e vou dividir em 8 partes também aquela minha cintura lá. Eu tô fazendo primeiro de um lado do cos e depois eu vou fazer do outro. Tô sempre na parte de baixo ali do cos, naquela parte maior, né?
dividi ele no meio, dei o pique, e depois eu dobro o meio do meio, que a gente fala, né? É como se fosse aquela linha do friso que a gente faz da calça, né? Dividir em 8 partes, porque como é uma parte da cintura ali vai ficar cheio de preguinhas, vai ficar mais fácil pra gente encaixar essas preguinhas, tá, gurias? Então eu botei o direito da minha saia com o direito do meu cos, tô pegando só uma camada do meu cos, tá? E botei o direito com o direito, e assim eu vou alfinetar toda a volta, encaixando esses piquezinhos que eu fiz das 8 partes. Porque além de eu estar encaixando esses piquezinhos das 8 partes, depois ainda vai ficar sobra entre essas 8 partes ali, que é o que eu vou fazer a preguinha. Mas então é um espaço muito menor para mim fazer esse cálculo. Eu acho mais fácil assim eu fazer com os piquezinhos dividindo em 8 partes, e assim eu sei quanto que vai sobrar para mim fazer o cálculo para minha quantidade de preguinhas que eu vou ter que fazer, do que eu ter que somar ali e calcular em quantas pregas vai ser dividido aquele espaço ali, né? Então eu acho muito mais prático. Ó, então naquelas 8 partes divididas, ó, ficou ainda um espacinho, botei alfinete todos de pezinho dele, e daí naquele meio da 8ª parte, eu acho o meio do meu cos e o meio da minha saia e dobro ela para fazer uma preguinha. E vou botar um alfinete. E o outro meio ali que sobrou, eu vou fazer outra preguinha. Tudo eu vou dobrando pro mesmo lado, tá, gurias? As preguinhas. É como se a dobra ficasse ali pro meu lado. O cos tá do lado ali da janela, né? A saia que tá pro meu lado. Então eu vou fazendo essas dobras ali sempre pro lado do meio, centro da minha saia. Elas vão ficar tudo pro mesmo lado mesmo, tá? Não vai chegar lá e virar do outro lado para elas se encontrarem. Vai ser todas tombadas pro mesmo ladinho ali, tá? E eu vou todo ele alfinetando, ó, para ele ficar tudo do mesmo lado. Tem que cuidar para a dobra ficar do mesmo lado, ó, gurias. Se a dobra não ficou pro mesmo lado, tira ele ali, ó, acha o meio, encaixa os meios e a sobrinha eu dobrei ele ali. É como se ficasse 2 dedos de pregas, deu o meu, e sobra um dedão, assim, mais ou menos. Então dá mais ou menos 2 dedos, a média de uns 3 centímetros, e um dedão mais ou menos 1,5, 2 centímetros de sobra entre as preguinhas cada uma, tá? Então eu vou sempre dobrando ele. Então em cada 8ª parte dava 2 preguinhas, tá? Porque eu pegava aquela 8ª parte e achava o meio da frente e das costas, o meio da frente, no meio da saia e o meio do cos, encaixava o meio ali e a sobra para um lado tombava ela e a sobra do outro lado tombava ela. Então em cada 8ª parte dava 2 preguinhas que eu tinha de costura, tá? E assim eu segui colocando todo ele, tombando as costurinhas da preguinha, ó, e tomando ele e botando tudo alfinete. Quanto mais alfinete nessa parte do cos, gurias, melhor, tá? Porque essa parte, ela é mais chatinha, mais demoradinha, né? A gente tem que deixar todo ele bem certinho primeiro para depois a gente costurar. Eu fiz o teste também, eu tinha pensado em fazer uma prega macho, né? Existe a prega macho, uma prega fêmea também. Então, eu fiz a prega macho para ficar do lado de fora, né? Mas do lado do avesso fica a prega fêmea, né? Então, eu não gostei de nenhuma delas. Achei que dava muito volume. Eu até alfinetei todo ele, botei na minha frente. Achei que ficava muito volume. Por isso, eu preferi tombar elas todas pro mesmo lado. Por mais que sejam as saias com pregas em cima e com franzido, elas dão muito volume. Mas eu acho que com a prega macho e a prega fêmea deu mais volume ainda, né? Então, por isso eu preferi só tombar toda ela pro mesmo lado. Que eu acho que o caimento ficou mais bonito ali da saia, ali em cima, né? Pra não ficar também aquela coisa muito grandona ali em cima. Porque apesar de ter o cosque e a cintura, né? Senão fica uma coisa muito fofa assim, né? Então, quem não quer que dê tanto volume, não faz essa saia com a parte da prega. É lá na questão do nosso corte, né? Quando a gente fez lá, que eu medi de baixo para cima, tu vai medir de cima para baixo para ser exato o tamanho da cintura. Então, eu deixei tudo alfinetadinho, eu vi que deu certinho as minhas preguinhas. Agora eu vou passar a costurinha da largurinha da sapata. Então, lembrando, eu botei o meu cos, o direito do meu cos, pegando só uma camada do meu cos, naquela parte de baixo maior dele. E encaixei com o direito da minha saia. Encaixei aquelas 8ª parte. E daquelas 8ª parte ali que eu tinha alfinetado, eu vou botar 2 preguinhas em cada um deles. Pelo meu cálculo da minha saia que deu com o tamanho da minha cintura. Então, tudo vai depender de cada uma de vocês, né, gurias? Até vocês fazerem as peças sob medida ali, né?
Então agora eu vou tirar tudo aqueles alfinetes ali, que eu já passei tudo a costurinha. Cuidar pra não escapar nenhum tecidinho, porque como é preguinha, né, é mais grosso ali o tecido, às vezes quer escapar uma preguinha. Cuidar sempre pra ir da largurinha da sapata e vocês puxando bem aquelas pontinhas ali, né. Por isso a gente alfinetar bem ele, porque facilita bem a costura de vocês, tá? Então, ó, já tá tudo pronto, as minhas preguinhas estão todas elas tombadas pro mesmo lado. Assim, agora eu já consigo, ó, vou ver se elas se encaixaram, ficaram tudo na mesma tamanho, né? Se não ficou, tipo, um lado a prega mais larga do que a outra, mas não todos estão parelhinho por causa dessa divisão que a gente tinha feito em 8 partes, tanto na parte da saia quanto na parte da cintura, né? Por isso é importante ficar tudo no mesmo lado, né? O mesmo tamanho. Então, ali agora na parte do meu cos, eu tô abrindo um pouquinho mais, que eu tinha deixado um dedinho sem costurar, porque eu vi que o meu cos eu ia ter que ajustar mais ele. Em vez de deixar só 1 centímetro da costura, ali na ponta do meu cos eu tive que deixar 2 centímetros da costura. Por quê? Eu não botei entretela, então ela não ficou, que não esticava tanto, né, esse tecido. E como é cortado no diagonal, o tecido cedeu. Por isso é importante que vocês fazem e vão provando nele, porque senão vocês vão ter que desfazer depois esse zíper e recolocar, né? Então eu já provei em mim sem o zíper e já tive ideia de quanto que eu ia ter que fazer esse ajuste atrás, né? Então eu abri um pouquinho mais para me poder embutir esse zíper. Então para botar o zíper eu troquei ali essa sapatinha de zíper, né, gurias? Sempre botando o direito do zíper com o direito do tecido de vocês. E eu vou costurar até um pouquinho antes de onde eu tinha feito aquela costura lá da minha saia no final, né? Primeiro eu tô passando uma costura só pra firmar aquele zíper, né? Deixar ele encaixadinho. Agora que eu vou abrir o zíper e aí sim eu vou fazer ele invisível, fazendo ele rentezinho. Com a prática também, depois vocês vão ver que uma costura vocês conseguem colocar. Como eu tô fazendo também aquele ajuste ali, então é mais fácil eu passar aquela costura primeiro pra firmar e depois aquela pra ficar invisível, tá? Porque ela começou com 2 centímetros lá em cima, para dar aquele ajuste, e depois, mais pro final, ele foi afinando, voltando para coladinho lá na minha overlock, né? Para ele ficar bem encaixadinho. Agora, para fazer o outro lado, eu fecho o meu zíper e vou encaixar tudo bem as costuras, ó, direito do zíper com o direito do tecido. Vou cuidar para ficar o mesmo espaço ali de 2 centímetros ali na ponta em cima, que não vai ficar o meu zíper coladinho no overlock, né? Para mim já fazer o ajuste da cintura, e vou botando alfinete em todo ele ali. Vou cuidar para aquela costura do cos ficar bem encontrada, então a gente bota nas extremidades, né, que é a ponta, a outra ponta, um alfinete, e bem no meio a costurinha do cos, para aquelas costuras elas não ficarem desencontradas quando eu desvirar, né, e depois eu vou fazendo encaixar o meio, ó. Botei numa ponta, bem na costura, botei lá embaixo e agora sim eu vou fazendo o meio se encaixar. Então, ali em cima, o meu zíper vai ficar um pouco afastado da minha saia, mas depois ele vai voltando para a beiradinha do tecido ali, para ir tirando aquele ajuste, né, para deixar bem o rodado dele, tá? Então, o zíper, se um lado a gente faz ele de cima para baixo, o outro lado a gente vem de baixo para cima, sempre pensando que a nossa peça tem que estar para o lado de fora da máquina. Fiz a costurinha ali, conferi, tava encontrando as costuras, então agora sim eu posso fazer ela para ficar bem invisível mesmo, né? Que aquela primeira foi só para firmar. Então, eu abri o meu zíper e vou fazendo rente ao zíperzinho ali, sempre usando aquela sapatinha de zíper ali, tá, gurias? Agora eu vou fazer o acabamento do cos para ele ficar embutido, ó. Eu abracei aquele cos, abracei aquele zíper. Eu fiz um sanduíche do meu zíper ali. E eu vou costurar pelo avesso do meu cos. Pego do zíper e volto, viro ali pra ir pra cima da minha cintura. Eu vou costurar só aquele pedacinho que é aqueles 2 dedinhos que eu tinha desmanchado. Assim, quando eu desvirar, ele fica limpinho o meu cos dos 2 lados, ó. E daí fica bem bonitinho o acabamento, né? Então eu desviro ele de novo, corto um pouco daquele excesso lá dentro, né? Pra não ficar muito grosso. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, mesma coisa. Só que eu vou começar de cima pra baixo agora. É em braille, a gente fala, né? A gente não vai enxergar aquele zíper porque tá fazendo um sanduíche do zíper. Deixa tudo esticadinho os tecidos, pra depois a gente desvirar e ver como é que ele ficou. Ficou todo limpinho ali, depois a gente corta aquele excesso também ali de tecido. As pontinhas é bom a gente cortar sempre em diagonal ali, pra não ficar muito gordinho ali nas pontinhas, né? E ali eu tô fechando o meu zíper agora, pra ver se todas as costuras se encaixaram bem ele, ó.
eu vi que um lado ficou um pouquinho mais altinho que o outro, eu posso desvirar de novo ele e afundar um pouquinho aquela costura que ficou mais alta. Só na parte de cima, ó. Eu afundei um pouquinho ela, assim quando eu fecho meu zíper, agora eles ficam tudo no mesmo nível, ficam tudo na mesma altura. As costuras embaixo já tinha ficado certinho, ó. Agora, ali o meu cos, eu vou fazer o acabamento dele para ele ficar todo limpinho ali pra dentro, né? Antes vamos finalizar o zíper lá, o final dele. Vamos virar até agora virar a agulha pro outro lado e pegar um dedinho acima de onde acabou o teu zíper e vai passar aquela costurinha ali até se encontrar naquela costura lá que a gente tinha feito primeiro da saia, fechando aquele meio das costas da saia, né? Então assim, ele faz o acabamento final daquele zíper. Esse zíper era um zíper bem comprido, eu posso comprar zíperes compridos e depois eu vou cortar ele, né? Então eu vou tirar minha sapatinha ali e botar a sapatinha comum de novo, né? E agora eu vou alfinetar todo aquele meu cos ali, ó, vou esticando bem ele, posso passar lá no ferro, né? Aquela costurinha do cos, do lado de dentro eu tô botando ela pra dentro lá, porque ela não tem overlock, então ele fica desfiando, né? Então eu vou botar toda ela pra dentro e vou esticando bem pelo meio da minha parte de cima, deixar aquele cos bem lisinho pra ele não ficar nada gordinho, né? Vou alfinetar todo ele, que é pra mim ficar mais fácil de eu passar aquela costurinha, um pespontinho depois ali, firmando aquele cos, tá? Então, empurro a costurinha pro lado de dentro ali para ela ficar escondida, estico bem ele e vou alfinetando. A gente pode passar no ferro, mas por mais que vocês passem no ferro, gurias, vocês têm que ter esse cuidado de ir empurrando bem as costurinhas, senão ele vai ficar, né, fica aquela dobrinha pra dentro, ele dá diferença nas alturas do cos, tá? Então, eu alfineto todo o meu cos ali primeiro. É para botar bastante alfinete. Eu não sou muito fã de alfinete, né? Mas certas coisas é necessário a gente botar bastante alfinete, que facilita mais pra gente, né? Então, eu botei toda a parte de baixo ali, empurrando bem ele, que é para nos facilitar ali na parte de fazer o pespontinho. Agora, pelo lado direito, bem no meio daquela costura entre o encontro do cos com a saia, eu vou passar uma costurinha dele ali. Eu posso passar bem fininho, um pouquinho acima pro cos, ou eu posso passar bem no meio se eu não quero que ela apareça nada, tá? Então, eu passei bem no meio dela ali, entre o encontro do cos e da saia. Por mais que eu tenha alfinetado, eu costuro um pouquinho, paro e ajeito. Vocês veem que eu só costuro entre um alfinete e outro, que é mais ou menos um palmo eu deixei de cada alfinete. Entre um alfinete e outro, eu ajeito, paro e dou uma olhadinha lá atrás para ver se ele não tá escapando, gurias. Tem que ser de pouquinho em pouquinho mesmo, tem que ter paciência, né? A gente fala, não pode ser eu segurar lá longe, né? E querer passar a costura ali, porque senão vai escapar lá no meio e depois eu vou ter que fazer essa costura. É muito mais fácil eu ter que ir devagarzinho e aos pouquinhos, né? Porque assim, quando chegar lá no final já tá tudo certo, eu não preciso desmanchar e ter que fazer aquela parte de novo, né? Então, eu vou passando aquele meu pesponto fazendo toda a circunferência. Lembrando sempre, quando vocês forem girando, vocês sempre vão deixar a agulha de vocês fincada lá no tecido para aquele tecido não dançar, né? Aquela coordenação motora, aquela base da nossa costura que a gente fez lá, primeiramente, para aprender a costurar, né? Que tem lá dentro da nossa comunidade também, tá? Então, fez o pespontinho toda a volta, vamos tirar aqueles alfinetes e agora todos eles ali, porque já ele foi feito para segurar para aquela costurinha ali que a gente fez. Então agora eu vou fazer um pesponto na parte de cima para ele ficar sentadinho. Eu quis fazer esse pesponto do lado de fora, empurrando bem o meio ali, que igual a gente fez lá na nossa faixinha, né? Empurrando bem aquele meio da costura e fazendo da largurinha do sapato todo ele. Porque eu acho bonita aquela costura pelo lado de fora. Tem gente que faz, antes de fazer aquela costura ali segurando o cos, a gente pode fazer um pesponto interno do nosso cos, tá? Então ele não vai aparecer do lado de fora daí. Mas eu prefiro ele assim mais pelo lado de fora. Ali pra finalizar o nosso zíper, eu só passei mais ou menos um dedo baixo, eu passei uma costurinha nele no final, umas 2, 3 vezes ali pra arrematar ele e corto aquele zíper ali, tá? Cortado aquele zíper, depois eu posso só queimar com um isqueiro, tá, gurias? Ali a minha saia eu provei ela, achei ela um pouco comprida, então eu dobrei em 4 partes, tá? Alfinetei todo ele as 4 partes, só que é pra não dançar nada, pra assim eu vim cortando todo aquele pedaço que sobrava da minha bainha, né? Como a bainha eu tinha feito uma overlock antes, eu poderia só naquela overlock ter dobrado uma costura e ter feito a bainha bem fininha, né? Como agora eu cortei ela,
eu teria que refazer a minha overlock, ou vou fazer como uma bainha de lenço, vira e revira, né? Como eu cortei, aquele retrocesso que tava lá na minha costura no meio das costas saiu fora. Então eu tenho que ir ali de novo agora e fazer aquela costurinha do retrocesso, tá? Então, primeira coisa, eu tô fazendo uma costurinha de guia toda a volta da minha circunferência da minha saia. Então, eu vou olhar pelo internozinho da minha sapata ali, meio centímetro, vou costurando toda a volta da minha saia, sempre esticando bem, né, esse tecido na frente e atrás, tá? Pra fazer toda a volta da minha saia, que é uma costura de guia. Então, ela tem que estar bem retinha, porque vai ser a minha costura de guia, pra gente fazer uma bainha de lenço, tá? Quem tem a sapatinha lá para fazer a bainha de lenço também pode usar, que é uma sapata que ela vai virar e revirar o nosso tecidinho, né? Mas quem não tem, pode fazer primeiro essa costura toda a volta ali, toda essa circunferência, meio centímetro, né? Essa costura de guia, toda a volta dele. Eu não tô dobrando nada, é só uma costura de guia mesmo. Pra agora sim, ó, eu vou dobrar naquele meio centímetro e redobrar de novo bem onde acabou a minha costurinha. Então, ó, eu dobrei no meio centímetro e vou redobrando bem de novo onde ela acaba. É como a sapatinha que faz a bainha de lenço mesmo, que ela vai fazendo esse trabalho de dobrar e redobrar. Então, é com prática. Às vezes tu não tá com a sapatinha ali, né? Ou às vezes não comprou ainda e precisa fazer aquela bainha. É uma forma de vocês fazerem. Ou às vezes fica muito tempo ali sem fazer, usar aquela sapata, nem lembra mais como é que usa aquela sapata, né? Por isso que eu gosto de técnicas assim que a gente usa bastante a sapata comum mesmo, né? A única sapata que eu uso muito é a sapata comum e a sapata de zíper, que não tem opção. A gente sempre tem que trocar lá pra fazer o zíper, né, guris? Então, eu vou dobrando e redobrando toda essa bainha ali, ó, pra ela fazer o acabamento. Vocês viram, gurias? É de pouquinho em pouquinho mesmo. É tipo, peguei um palmo longe, dobrei, redobrei e assim eu vou indo todo ele. Vocês podem passar ela todo no ferro também para deixar ela vincadinho. Tem gente que prefere alfinetar toda ela, né? É uma volta bem grande, né? Tem que ir com calma mesmo para fazer toda essa circunferência, mas são formas que vocês podem fazer o acabamento da bainha ali de vocês. Então, eu com a prática eu já consigo ir dobrando e redobrando ali mesmo. É só ir de pouquinho em pouquinho mesmo e com calma. Mas se vocês acharem que assim mesmo tá escapando, vocês podem passar toda ela no ferro para vincar bem. Se mesmo assim com um ferro lá vai costurar e ela sai fora, né? Vocês podem deixar toda alfinetadinha, que daí você só chega e passa a costura ali bem naquela beiradinha para ela não ficar erguendo aquela costurinha ali, né? Então, por que eu passei aquela costura meio centímetro e agora eu tô revirando? Porque é um círculo. Tudo que for círculo, a gente não pode dobrar mais de 1 centímetro, senão ele vai retorcer a nossa bainha. Por isso, se eu fizesse overlock embaixo e só virasse a over ali 1 centímetro, eu não poderia virar mais do que 1 centímetro na parte de baixo, senão a minha bainha vai ficar toda retorcida. Então, tudo que for rodado ou redondo, né? Tudo que for assim em mais curvado, a gente só dobra 1 centímetro. Mais que isso, a nossa costura vai retorcer. Não tem como, porque o círculo vai aumentando, né? Então, se vocês voltar, ele vai diminuindo, né? Então, eu fui dobrando e redobrando toda aquela costurinha ali para fazer toda a volta da minha bainha. Ali eu fechei o meu cos, achei o meio, porque meu zíper ficou atrás, e achei as minhas laterais. Botei um alfinete marcando em cada lado. Agora eu vou botar as minhas faixas, aquelas que eu tinha deixado pronta. Então, na lateral do meu cos, pelo lado direito mesmo, tá, gurias? Eu vou cuidar ali para aquele bico ficar pra ponta. Então, eu botei o direito da minha faixa com o direito do meu cos, cuidando para aquela faixa ela tombar para as costas. E eu vou costurar bem da lateralzinha ali daquela overlock que eu fiz. Depois, eu vou virar de novo essa faixa pro lado da frente e vou passar o pespontinho ali. Assim eu faço ele mais larguinho do que a sapata para ele esconder aquela overlockzinha assim. Então, cuidando sempre para ficar aquele biquinho bem certinho da nossa faixa, né? Agora, a mesma coisa na outra lateral onde eu tinha marcado. Vou cuidar para os dois lados ficarem a mesma altura ali a faixa, né? Se eu deixei a outra faixa descendo um pouquinho mais, a outra também vou deixar descendo um pouquinho mais para elas ficarem na mesma altura, né? E vou tombar aquela faixa pro lado das costas, passo bem a costurinha do ladinho da over, viro ela de novo pro lado direito e vou fazer aquele pesponto ali para ele tapar aquela minha overlock assim. Assim fica o acabamento dos dois lados, ó, fica limpinho, e ali eu só faço o meu laço. E assim tá pronta a nossa saia. E assim finalizamos o nosso modelo. Espero que tenham gostado do passo a passo.
E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, que é o nosso beabá da costura que eu falo pra vocês, que é para quem nunca teve uma máquina, então para aprender da escolha da sua máquina, como passar a linha na máquina, como as partes básicas da costura, lá como a gente começa a costurar, a parte tanto do corte da costura quanto da modelagem básica e avançada. Lá dentro também tem disponíveis os nossos moldes para vocês baixarem, então se mostrando ali um molde de uma blusa, um modelo de blusa eu fazendo, eu vou estar disponível para vocês também o molde, o P, o P, o M, o G e o GG, que assim vocês conseguem ter essa grade de tamanhos também para vocês refazerem depois para outras pessoas, até mesmo para vocês venderem. Ou até mesmo em casa lá, né, a filha de outro tamanho, a mãe de outro tamanho, assim vocês já tem aquele mesmo modelo de blusa para fazer para todas vocês. Tá? Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!